Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo, como o que a gente tem que fazer, na verdade, para não ter problema no nosso dia a dia. Não ter problema do quê? Puta, de delaminação, de o paciente ficar brabo no nosso dia a dia quando ele volta, o nosso paciente não saber por que está quebrando, por quê? Porque a gente não explicou isso para o nosso paciente. Nós temos que mostrar isso para o nosso paciente. O que está acontecendo? Não dá para ser assim, o paciente quebrou, não é culpa da resina composta, não é culpa da cerâmica. A culpa é nossa. Por quê? Porque a gente não planejou de uma forma correta o nosso trabalho, o nosso entendimento do que está acontecendo no nosso dia a dia. Então, cara, o que eu quero conversar com vocês hoje é justamente isso. Como a gente vai fazer para planejar o nosso dia a dia? Como eu vou fazer para saber selecionar o meu caso de uma forma correta? Para como que eu vou saber como direcionar o meu tratamento, desde a minha primeira consulta até o planejamento final. Fazendo o quê? Fazendo um planejamento correto, fazendo uma indicação correta. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A gente quer o quê? Evitar os erros que vocês cometem, que eu cometo também, que eu cometi durante muitos anos e que eu tive esse aprendizado justamente para a gente não cometer mais esses erros, para que a gente tenha o quê? Resultados duradouros com as nossas facetas, com os nossos tratamentos. Então é isso que eu quero mostrar para você, para a gente evitar essas frustrações. Para quem não me conhece ainda e está assistindo a live, eu sou Albano Luiz Bueno, eu reabilito pacientes há mais de 24 anos e eu te ensino a reabilitar com naturalidade e com durabilidade os seus casos. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Falar novamente para entender o quê? Qual o nosso planejamento? Como eu tenho que fazer o planejamento correto? Qual que é o meu planejamento? Como eu vou indicar, ou por que eu vou indicar esse material ou aquele? Mas lembre, não é o material restaurador, e sim o problema do sistema estomatognático do paciente, o problema do paciente. E eu tenho que saber ler esse problema do paciente, eu tenho que entender qual que é esse problema do paciente. Por que ele está quebrando as facetas? Por que o problema dele é anterior? Por que o problema dele é posterior e causou problema na região anterior? É isso que a gente precisa entender. Qual que é o problema? O que não pode é acontecer isso aqui, por exemplo. Um paciente fraturar, delaminar dessa maneira. Olha lá, delaminações grandes acontecendo aqui. Delaminações grandes acontecendo aqui. Puxa, Albano, por que aconteceu essa delaminação? Ela aconteceu porque eu errei, porque a minha resina é fraca, porque eu não usei resina de guia palatal correta? Vou falar para vocês que não. Esse não é o erro. O erro é o quê? O erro é eu não ter entendido o que acontece na boca desse paciente. Eu não tenho entendido que esse paciente, ele não tem guias. E as guias caninas não protegem as nossas facetas. E aí o paciente, ele quebra. Putz, o que é não ter guia? Não ter guia é não ter propiocepção. Puxa, Albano, o que é propiocepção? Eu não sei o que é propiocepção. Propiocepção é aquilo que quando a gente morde, a gente come, a gente faz o nosso movimento de gota. Então, olha lá, está fazendo nosso movimento de gota, e esse movimento de gota, a gente bate no canino, e toda vez que eu bato no canino, o cérebro fala, puxa, eu tenho que voltar. A mandíbula tem que voltar para a posição normal. E aí ela bate e volta, bate e volta. Essa é a nossa dica valiosa. Entender justamente o que é essa guia. Eu tenho que entender isso, e é isso que eu quero que durante essa live vocês entendam. O que é essa guia? Por que o cara tem que bater e voltar? Bater e voltar. Puxa, Albano, mas eu posso restaurar com resina e ele vai bater e vai sentir e vai voltar? Vai. Só que eu tenho que saber qual que é o limite da resina. Por que, Albano? Esse cara, ele bate o dia inteiro nesse dente. Por quê? Quando ele está comendo, quando ele está falando, quando ele está
fazendo o seu bruxismo, porque todos nós fazemos um pouco de bruxismo, para quê? Para parar o ácido lático. Cara, Albano, então quer dizer que o tempo inteiro é o tempo inteiro. E aí o que acontece com a resina composta se ela não tiver aderida de forma correta, se ela não tiver substrato adesivo correto, que eu quero mostrar para vocês, se ela não tiver o quê? Não tiver correto, com volume exagerado, ela vai acontecer o quê? Ela vai fadigar. Essa é a palavra, fadiga do meu material. E aí, de tanto bater, esse material faz o quê? Uma fadiga. Puxa, Albano, o que é isso, essa fadiga? Fadiga de bater. Aí o que acontece? Ela delamina, ela enfraquece, ela fica errada. E aí, como que eu vou trabalhar com isso, Albano? Se ela ficar batendo, ela vai fadigar. Então, quer dizer, Albano, eu posso levantar um pouco? É isso que eu quero que você entenda de novo. Um pouco, quando eu tenho substrato adesivo, eu posso levantar. E aí ele vai ter a propriocepção no cérebro. Agora, se eu tiver que levantar demais, se eu tiver que corrigir muito, se eu tiver que corrigir vestibularização e altura, a minha resina, ela não vai suportar o que, Albano? A minha fadiga, a fadiga, ela vai acabar fadigando, desculpa. Ela não vai conseguir aguentar essa pressão. E aí, de tanto bater, ela fadiga. Aí ela delamina. Albano, isso acontece rápido? Isso acontece rápido, a boca responde pra gente. Puxa, como assim, Albano? Imagine que você está comendo uma semana. Quantas 1000 vezes você bateu naquele canino que você levantou? Imagine 2 semanas, isso ao quadrado. Imagine 3 semanas. Puta, é 3 vezes, Albano? 3 vezes. Aí na 4ª semana o material entrou em fadiga. Os artigos mostram pra gente que quando a gente bate muito, o que acontece? Uma fadiga do material. Cara, e aí o que acontece, Albano? Ele quebra, delamina. E eu não entendo por que acontece isso. Aí eu não tenho o quê? Durabilidade nas minhas facetas. Porque perdendo o canino, ele vai fazer o quê? A batida nos centrais. Ele vai quebrar os outros dentes. Albano, então, é muito importante entender essa batida e até onde eu posso chegar com resina ou com cerâmica. Perfeito. Mas não é só isso. Eu preciso que você entenda um pouquinho mais. Eu preciso que você entenda a posição desses caninos espacialmente. Eu preciso que você entenda que também ele tem que ter uma posição em relação à linha bipupilar correta e ele precisa ter uma condição espacial, mesial e vestibular. Desculpa, palatina e vestibular. Mesial e distal também, mas principalmente vestibular. Então ele tem que estar certo, equilibrado. O problema é que muitas bocas têm o quê? Um dente que está mais palatinizado e mais alto, e o outro está certo. E aí, quando ele morde, o que acontece? Nesse aqui, ele vaza a boca. Nesse aqui, ele bate e volta, bate e volta. Opa, Bani, daí ele vai quebrar que lado? Esse lado que está mais alto. Puxa, começou a entender isso? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. O quanto é importante a gente entender esse posicionamento tridimensional. E aí eu vou mostrar para vocês que eu consegui criar um aplicativo para ajudar. Não está ainda exposto, mas daqui a um tempo ele vai estar liberado para que vocês possam entender esse planejamento. Entender esse erro que acontece, às vezes, de ortodontia, às vezes de crescimento, às vezes porque o paciente perdeu o dente. Então, acontece esses erros. Perfeito? E é isso que eu quero. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem que entender muito bem isso daqui. Que quando eu não tenho uma guia canina adequada, essa boca, ela vaza. Ela passa o canino. E quando ela passa o canino, olha lá o inferior dele aqui, ó. Ele veio quebrar o quê? Aquela resina que estava aqui. Poxa, Albano, então ele quebrou ali? Quebrou, ó. Eu tinha uma resina aqui, ó. E aí ele batia o inferior aqui, e o que ele fez? Uma delaminação dessa resina. Puxa, então é por causa disso. Por causa da guia? Perfeito. É por causa da guia. Olha lá, vamos entender. Olhe como eu tenho aqui espacialmente um canino numa posição que quando o cara faz a desoclusão no canino inferior, ele consegue aqui
liberar os outros dentes. Só que aqui, percebam como esse canino, ele está, primeiro, bem mais alto que esse aqui. Ele está mais alto. Segundo, ele está um pouco mais palatinizado. E aí, o que acontece? Quando esse canino inferior, além dele estar girado, percebam que ele está inclinado, ele ainda está muito mesializado. E aí, o que acontece? A boca vaza. Hora que ela vaza, olha lá o inferior aqui que está maior, ele vem e bate aonde? Esse aqui até já quebrou, ó. Ele vem e bate naquele dente que estava inteirinho aqui. E a hora que ele bate aqui, ó, ele delamina essa resina. Puxa, Albano, é isso? Perfeito. É exatamente isso. Quando eu faço isso aqui, ó, eu faço essa desoclusão. Por exemplo, eu já estou envelhecendo. O que aconteceu? Esse canino aqui, ele já deu uma desgastadinha. O canino inferior também já perdeu a pontinha dele. E eu estou começando a o quê? A perder a minha guia canina. E aí o que acontece? Em vez em quando eu estou fazendo o movimento de gota, ela passa. E quando ela passa, o que acontece? Eu venho e bato no meu lateral. Consegue perceber aqui? Eu bato o meu lateral. Olha como eu já quebrei. Ele está quebradinho, olha lá, ó. Ele está quebrado ali. Puta, Albano, o teu dente natural? Acontece isso no dente natural. Imagine nas resinas nossa. Puxa, Albano, mas o teu? O meu, eu vou levantar um pouquinho. Se eu levantar com resina, aguenta? Isso que é a pergunta. Até quanto eu posso levantar com resina e ela aguentar? Então é isso que eu quero responder para vocês. Até onde eu posso chegar? Eu posso chegar em qualquer lugar? Não, eu tenho que entender o que eu posso chegar, justamente para que eu consiga trabalhar de uma forma adequada. Então, quando eu estou fazendo um planejamento como esse aqui, eu vou prestar atenção na linha bipupilar. Então, eu traço uma linha bipupilar e eu baixo essa linha bipupilar para cá. E eu tenho que ver a discrepância de um canino e do outro canino. Puxa, Albano, esse canino, cara, ele está mais palatinizado e ele está mais alto. Para arrumar esse canino, o que eu tenho que fazer? Vestibularizar e descer ele para ele ficar na altura do outro. Aí o que acontece, Albano? Essa resina que está aqui, será que ela tem suporte adesivo para aguentar? Será que ela suporta tudo isso ou não? Será que ela aguenta isso ou não? Então, esse é o nosso problema, a gente entender isso. Então, eu quero que vocês entendam, para que vocês parem de falhar. Entendam guias oclusais de caninos. Então, Albano, oclusal não, é guia canina, guia de oclusão de canino. Para quê? A maioria dos dentistas, eles não avaliam essas guias. E aí, quando um dentista não avalia essa guia, o que acontece? Cara, ele falha. Por quê? Ele acha que o material restaurador que ele usou, cerâmica ou resina, vai suportar. Imagine que até o dente natural não suportou. Então, eu tenho que entender isso, entender a natureza desse paciente, para que eu consiga arrumar isso, para que ele não falhe, para que ele não quebre. E aí eu consigo entender isso de uma forma correta. Eu consigo entender que se eu aplicar a técnica correta de planejamento, eu vou acertar os meus casos. E eu vou ter o quê? Durabilidade. Cara, e aí meus casos vão durar no nosso dia a dia. E é isso que eu quero. Eu quero que meus casos durem no meu dia a dia. Esse é o principal motivo para a gente poder trabalhar. Eu não quero ter problemas, falhas. Cara, falhas do que, Albano? Falhas assim. Eu não quero ter, quando eu faço uma faceta, faço ela toda bonitinha e ela delamina. E eu não entendo por que delamina. Eu acho que é que eu polimerizei mal. Eu errei. Não. Por que ela delaminou? Vamos pensar. Se eu parar e olhar aqui, olhe posicionamento do canino dela. Olhe posicionamento do canino dela. Vocês percebem que este lado está mais alto que esse? Opa, Albano, olha lá, vou olhar de novo. Ele tá. Opa! Olhe esse canino aqui.
e olhe esse canino onde ele está. Opa, Albano, esse canino ele está mais vestibularizado e ele está mais baixo. Puta, então ele bate melhor nesse outro canino? Perfeito. Puta, e o lado de cá, Albano? Esse canino ele já está desgastado, baixinho. Esse canino ele já está mais alto e mais palatinizado. Aí quando ele bate aqui, ele não bate no canino, a boca vaza, igual a minha. E aí quando ela vaza, o que acontece? Olha o dentinho que está torto aqui, ó. Esse dentinho que está torto, ele bate aonde? Exatamente aqui. E aí o que acontece? Cara, daí aquele dente que você construiu todo perfeito, ele quebra. Putz, Albano, e depois? Depois que ele quebrar esse aqui, vai bater esse aqui nessa ponta, vai quebrar essa ponta. E assim por diante. Putz, Albano, então eu tenho que entender o correto? Tem. Você tem que entender as guias caninas. Puta, o que, Albano? Posicionamento. Que posicionamento, Albano? Posicionamento tridimensional. E eu também preciso entender o posicionamento em relação à linha bipupilar. Opa, perdão. Em relação à linha bipupilar. Ah, Albano, então quer dizer que é isso? É. Dessa maneira, você começa a entender as coisas que você tem errado. Para quê? Para justamente não cometer mais erros. Quero mostrar para vocês por que isso eu tenho certeza que acontece. Puta, Albano, como? Vou te mostrar um caso de 14 anos. 14 anos que eu fiz um caso, esse caso já tem mais de 19 anos atrás, mas ele durou a resina composta 14 anos nesse paciente. E eu quero te mostrar por que durou esses 14 anos. Ah, foi em vão? Não. Ele durou 14 anos porque esse paciente tinha um negócio que eu entendi. Puxa, Albano, qual que é o negócio? Vamos ver lá. Olhem esse caso. Quando eu olho esse caso, o que aconteceu? O menino teve avulsão dos dois centrais. O que é avulsão, Albano? Ele saiu esses dois centrais da boca. Eles foram, como que eu posso explicar? Eles foram extraídos por causa de uma queda que esse menino teve. E aí, quando eles se extraíram, o ortodontista, o Andrigueto, ele reimplantou. Só que nos laterais ele conseguiu colar os fragmentos. Mas nos centrais estavam tão quebrados que daí ele me mandou. E aí eu fui lá com qualquer resina e eu colei os fragmentos para ele do jeito que deu, botando resina transparente e tudo. Para quê? Para que o Andrigueto pudesse arrumar esses dentes. Putz, é perfeito. Aí ele arrumou. E aí o Luca veio para mim. Veio para quê? Pô, para restaurar os dentes. Legal. E aí quando ele veio para restaurar esses dentes, fez o quê? Fez o planejamento normal, clareamento, e aí a gente restaurou os dentinhos para ele. Opa, aqui não está rodando o vídeo. Mas aqui tem um vídeo onde eu tiro essa resina, aí a gente faz os mamelos, faz todo bonitinho e a gente restaura esse dente. Putz, então a gente faz a extração sim, olha lá, ó. Guia palatal, construção dos mamelos, resina de translucidez, resina de esmalte de cobertura. Cara, e aí, Albano? Aí eu consigo o quê? Construo um dente, depois eu construo outro, acabamento e polimento, depois eu vou para os laterais, construo os laterais, e o Lucas saiu dessa maneira do meu consultório. Puxa, Albano, ficou bonito? Ficou legal, mas olha o quanto eu tive que colocar de resina. Tudo que está em verde é resina. Outra aqui, Albano, aqui também, ele quebrou aqui um pouco maior. Tudo isso que está em verde é resina. Aqui, Albano, aqui ele teve essa fratura assim. Tudo isso aqui é resina. E aqui é a mesma coisa. Tudo isso aqui é resina. Puxa, Albano, mas a resina aí, ela não está pendurada. Ela está pendurada, perdão. Ela está pendurada, sim. E muito pendurada. Puxa, Albano, você estava falando que resina pendurada quebra. Não tem suporte adesivo.
Tá começando a entender. Não tem suporte adesivo. É isso que eu quero que vocês entendam. Puxa, Albano, então ela podia quebrar? Lógico, essa resina aqui, com certeza, ela podia quebrar. Por quê? Cara, porque ela tá pendurada. Ela não tem suporte adesivo. Mas a Albano, você falou que durou 14 anos. Por que que ela durou tanto? Ah, isso que eu quero mostrar. Ela durou tanto. Então, aqui, ó, o menino saiu dessa maneira do consultório. E aí, o que aconteceu? Ele ficou 14 anos fora. Ele foi estudar fora do país. E aí, ele voltou um homem para que eu pudesse trabalhar com ele. E aí, quando ele voltou com as minhas restaurações. Puxa, Albano, ele voltou perfeito? Voltou. Olhe como essas resinas suportaram. Albano, mas elas não eram tudo penduradas? Eram. Só desgastaram aonde? Onde a oclusão pegava. Na protrusão. Mas, Albano, por que elas não delaminaram? Porque o cara tinha o quê? Caninos perfeitos. Caninos na posição correta, tanto inferior quanto superior. Ele fazia a desoclusão de um lado e a desoclusão do outro. Aí, esses dentes aqui estavam protegidos. Puxa, Albano, é por isso que aquelas aguentaram? Exatamente. Eu tinha o quê? Proteção de canino. Canino no lugar correto, com a resistência correta. É isso que a gente tem que ter. Canino no lugar correto, com a resistência correta. Cara, ele envelheceu? Óbvio que ele envelheceu. São 14 anos de resina na boca. Ela ficou amarela, mas Albano, ela manteve os mamelos? Manteve? Lógico que manteve. É uma resina da 3M essa daqui. Uma Z350. Uma ótima resina, com resistência, só que ela tem problemas, lógico, também, como todas as resinas, elas envelhecem, elas amarelam, nossas resinas têm limite. Cara, mas elas duraram? Elas duraram. Por que que elas duraram? Me ajuda. Pensa comigo. Por que que essas resinas duraram? O que que tinha de diferente nesse caso daqueles dois primeiros que eu te mostrei? Alba, nos dois primeiros, os caninos estavam em posição errada. Opa, tá começando a entender. Puta, Albano, os caninos, eles tinham um mais alto que o outro. Teve que botar muita resina num deles. Tá começando a entender. Puxa, Albano, eles tinham posicionamento espacial diferente. Tá começando a entender. Perfeito. O que que nós tínhamos nesse caso? Caninos muito bem estabilizados, caninos com muita resistência, caninos que aguentavam a porrada do dia a dia. Aí o que aconteceu? Os caninos protegeram os dentes da frente. Mesmo a resina sendo pendurada, ela aguentou, ela suportou muito bem isso. Puxa, Albano, tem algum artigo? Poucos artigos. A gente está escrevendo, eu estou escrevendo um artigo, tem mais o Jefferson, então a gente está começando a escrever artigo justamente disso, para que você entenda que tem falhas, mas quando o canino está posicionado e ele bate e avisa nosso cérebro que a gente tem um negócio chamado propiocepção. Propiocepção. Grava isso. Próprio. Nós mesmos entendemos que quando bate, tem que voltar. O cérebro foi treinado para isso. O nosso cérebro foi treinado para isso, nesse caso. E aí, o que que acontece? Cara, acontece exatamente isso. Ele aguenta a porrada do dia a dia. E aí, o que que acontece, Albano? Não vai falhar. Ele vai acontecer que ele vai trabalhar de uma forma correta para a gente. Deu para entender, galera? Então, quando eu bato o canino, ele volta. Bato o canino, ele volta. E aí ele não quebra, ele protege. Puxa, Albano, legal. Entendi isso. Até que eu já comecei a entender os meus erros. Já comecei a entender que se eu tiver um entendimento dos caninos batendo, eu vou diminuir o meu problema de delaminação. E eu comecei a entender que as forças mastigatórias, elas acabam
batendo no canino, fazendo com que volte. Se não bater no canino, a boca vaza. E aí eu tenho o quê? Falhas nas minhas restaurações. Perfeito. Agora eu quero que você entenda por que a gente não pode aumentar, deixar a resina pendurada. Puxa, o que é isso, Albano? Então vamos lá entender isso. É bem importante entender isso. Então quando a gente tem, eu já mostrei isso na live passada, quando a gente tem a nossa resina, ela está aderida. Quanto? Pelo sistema adesivo. Então aqui a gente tem a hibridização, tem tudo e ela está perfeita. A resina, se você bater ela nesse sentido, ela tem suporte adesivo, ela aguenta muito bem. Por isso que no setor posterior, a resina se comporta de maneira fantástica. A resina no setor posterior é fantástica. Só que quando nós jogamos essa resina para o setor anterior, nós temos problemas. Problemas por quê? Porque quando o paciente morde com o canino vem daqui de trás. E aí, quando ele vem daqui de trás, o que acontece com o meu canino? Ele vai bater aqui no dente e vai deslizar para dentro. Só que quando eu estou levantando em resina, ele vai fazer o quê? Ele vai bater na resina e vai deslizar para dentro. Legal, Albano, deu para entender. Só que quando essa batida na resina acontece num patamar pequeno, quando a resina está pequena, com pouco, levantando ela pouco, o que acontece? Bate esse canino, mas a resina ela faz esse movimento de cisalhamento, de torção. Ela está sobre suporte adesivo. Aí o que acontece, Albano? Aí ela aguenta, ela tem suporte adesivo. Mas, se eu fizer minha resina, começar a vestibularizar ela e descer ela demais, por quê? Porque meu canino às vezes está muito alto, palatinizado ou vestibularizado. O que vai acontecer? Na hora que meu canino bater aqui, ele vai bater e deslizar. Só que a resina vai fazer assim. Opa, aqui ainda tinha. Mas muitas vezes ele bate aqui. Aí quando ela faz isso, a resina tem suporte? Não. Aí o que acontece? Cara, ela começa a trincar. Aí ela dá mais uma trincada, mais uma trincada, mais uma trincada. Ela fadiga. E aí quando ela fadiga, ela quebra. E aí o que acontece com esse dente? Aí esse dente, ele não vai ter mais essa estrutura para bater. E aí ele começa a passar. E aí quem começa a sofrer? Os dentes anteriores. Puxa, então é isso. Esse é o erro que eu cometo? Quando você levanta demais a tua resina, ela não vai suportar tudo isso. E ela vai fadigar e ela vai quebrar. Vamos mostrar mais um caso. Olha esse caso, por exemplo. Essa menina, ela tinha feito resinas comigo, só que o que aconteceu? As facetas dela amarelavam com o passar do tempo. Por que, Albano? Porque ela tinha boca ácida. Assunto para outras lives, que a gente vai falar de propriedades dos materiais, por que a resina acaba amarelando, por que eu tenho que saber qual resina eu estou usando, qual a resina correta em cada área. Puxa, então depois a gente vai conversar sobre isso? Sim, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas aqui o que aconteceu? Então ela queria trocar, ela não queria mais isso. Então eu optei em trocar por cerâmicas. Fiz o preparo, ela já tinha preparo, então eu preparei o central, preparei o de central, preparei lateral e lateral, que ela tinha laterais mais conoides. Perfeito, Albano. E aí a gente restaurou ela de uma maneira legal. Botei as facetinhas. Legal, Albano. Fiz avaliação de cor, transferência oclusal, mandei a Bárbara Bocucci fazer as minhas facetas, cimentei as bichinhas. E aí, Albano, os caninos iam ficar mais baixos, ela ia ficar sem proteção. Por que você não fez faceta de cerâmica? Primeiro, porque eu teria que desgastar. Mas o principal, eu só estou levantando um pouquinho de resina aqui. Cara, Albano, então quando bater meu dente baixo eu vou ter suporte adesivo? Perfeito, vai ter suporte adesivo. Então eu protejo as minhas cerâmicas com resina mesmo. Por quê? Porque eu não tenho suporte adesivo. Puxa, Albano, mas se tiver um caso maior que esse, eu posso? Aqui, ó, olha esse caso aqui, ó. Eu levantei pouquinho, mas ela suporta esse caso aqui, essa fotografia tem 8 anos desse caso.
funcionando perfeito, sem falha nenhuma no periodonto, sem batidas nenhuma na região anterior. Por quê? A resina já desgastou um pouquinho? Sim, desgastou um pouquinho. Mas ela é normal, o dente foi feito para desgastar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Cara, então quer dizer que a guia canina é fundamental, Albano? É, eu não posso levantar muito. Como que eu, então, consigo planejar isso, Albano? Como que eu consigo fazer esse entendimento? Então, planejando os seus casos. Como que você planeja os seus casos? Primeiro, você vai sempre colocar uma linha bipupilar. Quando você põe essa linha bipupilar, você vai ver o quê? O posicionamento dos caninos em relação à linha bipupilar, para ver se um está mais alto ou mais baixo. Então você desce essa linha bipupilar e olha aqui, ó, do canino até a linha, do canino até a linha, do canino até a linha, do canino até a linha. E aí o que você observa num caso como esse? Cara, que o menino tem os caninos muito próximos da linha. Cara, ele vai o quê? Ele é um paciente equilibrado. Ele vai fazer o quê? Cara, é um paciente que não quebra. Agora eu olho a menina. Opa, eu vejo que aqui eu estou numa altura e aqui eu estou em outra altura. Eu tenho uma discrepância grande de um lado para o outro. O que eu vou fazer? Opa! Vou esperar para poder analisar essa paciente. Vou fazer uma análise antes de falar que eu posso trabalhar com resina composta nela. Então eu tenho que parar e fazer o quê? Entender. Aí eu olho a boca dela, essa aqui é a boca dela, eu olho essa boca dela e começo a perceber o quê? Sinais. Puxa, mano, que tipo de sinais? Primeiro, lesão cervical. Olha lá a gengiva tendo lesão. Puxa, por que está acontecendo isso? Eu percebo que o dente dela devia estar nessa altura aqui, o central nessa altura aqui. O que teve? Extrusão dos dentes. Opa, Albano, outro sinal, outro sinal. Olha os dentes inferiores. Olha a raiz, menina de 23 anos. Os dentes inferiores começaram a extruir. Por quê? Porque os dentes em cima extruíram e eles sempre vão buscar oclusão. É sinal, Albano? Sinal. Olha o canino desgastado e baixo. Olha o canino alto. Opa, canino batendo em lateral em vez de bater em canino. Por isso que está fazendo lesão cervical? Perfeito. Então você começou a perceber que a gente tem que olhar sinais. Puxa, mano, que tipo de sinais que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar sinais do quê? Da mucosa, do tecido vermelho. Que tipo de sinais, Albano? Lesão cervical. Mas lesão é desgaste? Não, é lesão da gengiva. A gengiva fez recessão, com o passar do tempo vai fazer lesão. Mas eu já vi o sinal, tá batendo o dente, tá retraindo a gengiva. Problema. Tenho que olhar aparecimento da raiz para ver se não teve, opa, me perdoa. Para ver se não teve, perdão de novo. Se não teve extrusão. Putz, é importante, Albano? Muito importante. E o que mais que eu tenho que prestar atenção? Tenho que prestar atenção nos dentes extruídos. Esses são os sinais que a gente tem que olhar. Puxa, Albano, então depois que eu olho esses sinais, eu vou ter que prestar atenção em tudo isso? Vai. Você vai ter que prestar atenção em tudo isso para que não tenha problema. Perfeito? Então, o que eu quero mostrar agora? Eu vou mostrar para vocês um planejamento para a gente entender os sinais. Albano, eu não tenho tempo de botar foto, de tirar foto e botar no computador. Então, na tua primeira consulta, você vai fazer exatamente isso que eu vou te mostrar. Olha que legal isso. Preste atenção, porque é muito importante isso. Opa, perdão. Vamos rodar aqui. Deixa eu só rodar ele.
Opa, sumiu de novo, me perdoe. Olha lá, agora vai rodar. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou pegar a linha bipupilar e vou descer essa linha para prestar atenção no que, Albano? Para prestar atenção justamente no lábio desse paciente, para prestar atenção na posição dos caninos. Então, quando eu ponho essa régua, olha lá a reguinha, ela já vai me dar noção para ver se essa maxila está muito torta. Esse senhor estava com os dentes totalmente desgastados, mas será que ele era um paciente desequilibrado? Não sei. Como que eu vou saber se ele é desequilibrado? Só vendo a linha bipupilar e o posicionamento desses dentes. Então, o que a gente vai fazer? Te põe a reguinha, aquela reguinha de prótese total, o compasso. Olha lá, ó, os planos de fotos, e aí desço da linha bipupilar. E olhe como esse paciente era um paciente equilibrado. Ele não tinha muito problema. E aí, o que eu consigo entender? Cara, legal! Eu consigo entender que esse paciente, ele durou os dentes, porque ele não tinha dente nenhum posterior. Ele não tinha nem curva de Spee, então os dentes dele duraram porque ele era um paciente equilibrado. Isso quer dizer para mim o que, Albano? Cara, que provavelmente a reabilitação desse paciente vai ser uma reabilitação com um prognóstico fantástico, com um prognóstico ótimo. Cara, se ele tivesse assim, com a boca torta, opa, ele não tem um prognóstico bom. Por quê? Porque eu vou ter que compensar um lado para o outro. E eu vou ter que compensar um lado para o outro com que tipo de material? Com resina composta ou com cerâmica? Isso que eu vou ter que entender. E aí eu vou mostrar para vocês futuramente isso, como vocês vão entender tudo isso. Então é bem importante entender esse entendimento do que está acontecendo com esse paciente. Entender o que está acontecendo nessa boca. Então isso é algo que é bem importante no nosso planejamento. Fazer um planejamento simples, ver o quê? Os sinais. E aí, quando a gente vê os sinais, como a gente já viu, eu vou começar a prestar atenção. Então, preste atenção nos sinais. Periodonto, linha bipupilar. Esse é o primeiro sintoma, galera. Cara, quando você presta atenção nisso, você começa a ver discrepância dos dentes, você começa a ver formato equivocado, você começa a entender por que está quebrando. E aí, entendendo que você não vai pendurar esse material, você vai saber escolher entre a resina e entre a cerâmica. Aí, cara, você começa a ter o quê? Durabilidade nos teus casos. Você começa a ter o quê? Cara, casos longos, onde você não vai ter mais falhas. Casos onde você vai saber com certeza indicar a tua resina composta. Casos que você vai ter que saber com certeza falar para o teu paciente, cara, resina composta não vai funcionar. Infelizmente, pelo menos os seus caninos, eu tenho que botar cerâmica para que ele aguente e ele proteja as tuas resinas nos dentes da frente. Puxa, Albano, é isso que você está mostrando? Exatamente isso. Essa é a dica de ouro. Entender exatamente o que está acontecendo com o teu paciente. Entender se o problema dele é posterior ou anterior. Entender se teu paciente tem problema nas guias caninas ou se teu paciente é equilibrado. Lembra, se meu paciente é equilibrado, tudo que eu fizer vai funcionar. Se meu paciente não é equilibrado, eu vou ter que pensar, analisar, olhar os meus sinais. Vamos ver os sinais. E aí eu vou saber indicar o material correto. Aí eu vou começar a fazer um negócio de maneira correta e perfeita para o meu paciente. Deu para entender, galera? Deu para entender como a gente vai prevenir as nossas falhas? Viram? Prestaram atenção como eu vou começar a fazer para poder evitar fraturas? Fazer a indicação correta, melhorar os meus resultados clínicos no meu dia a dia, entender que oclusão é muito importante e que não é o material restaurador, é o meu entendimento, é a minha sabedoria. Assim que vocês vão se diferenciar no consultório. É só assim que vocês vão conseguir superar os outros e vão conseguir se tornar profissionais de excelência. Por quê? Cara, o paciente às vezes não vai fazer com você no primeiro momento, mas você explicou o correto para ele.
E aí o que vai acontecer? Cara, esse cara vai para outros, vai quebrar porque o cara não entende o que está acontecendo, vai fazer resina e achar que a resina de guia palatal vai aguentar tudo, que eu vou ter que usar a resina mais dura e vai aguentar. E lembre, vocês já sabem, não é a resina, é entender o nosso paciente. Esse paciente volta para você, porque você vai se tornar referência na tua região quando você tiver conhecimento. Pense, quando você vai no médico, você está com algum problema, você vai em qualquer médico? Não. Você vai procurar um médico que tem referência, aquele que te examina, não é aquele que fica atrás da mesa e te dá uma receita e faz um exame. Não, é aquele cara que vai conversar com você, que vai pegar, vai mostrar que tem conhecimento. E é exatamente isso que você tem que começar a fazer. Mostrar que você tem conhecimento. Quando você tiver conhecimento, você vai conseguir superar e mostrar que você é superior a todos os outros pacientes, os outros dentistas que tem em toda a tua região. E aí você começa a se tornar um profissional de excelência. Você começa a melhorar a forma de você cobrar. Você começa a dar valor no teu tratamento. Por quê? Cara, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou só fazendo por fazer. Eu entendi o que eu estou fazendo. E o principal, você vai estar tranquilo com você mesmo. Você vai se tornar um verdadeiro profissional de saúde. Vai se tornar um verdadeiro profissional que trata o seu paciente. E é isso que eu quero. Eu quero que a gente consiga fazer tudo isso. Perfeito? Então, mais uma vez, fizemos mais uma live, a gente já está começando a entender um pouco mais, entender as guias, já estou entendendo como eu vou fazer o meu planejamento no meu paciente e eu já estou evoluindo. E é isso que eu quero de vocês, evolução, para que a gente saiba fazer o planejamento correto, entender como a gente faz isso. Lembre, sempre, todos os domingos, às 6 horas, a gente vai fazer essa live, para que a gente transforme a odontologia, volte a fazer com que a odontologia seja referenciada, para que a gente volte a ser profissional de saúde e as pessoas entendam que a gente faz tratamentos e eles pagam pelos nossos tratamentos, porque você é muito bom e é por isso que eles vão fazer. Perfeito, galera? Então, muito obrigado, aproveitem esse restinho de domingo, fiquem com Deus e até a próxima.